Fala, gurizada, primeiro ano, chegamos enfim ao fim. Então hoje é a última videoaula, cara. Se vocês estão cansados, posso dizer que eu também tô cansadão. E nessa videoaula a gente vai tratar então sobre os tecidos vegetais, tecido das plantas, certo? É um conteúdo bem tranquilo aí, tá bom? Então vira a página aí e boa aula para vocês. Então galera, tecidos vegetais. O que você precisa entender primeiro aqui é que, assim como nos animais existem diferentes tipos de células que vão dar origem a diferentes tipos de tecidos, nas plantas também. As plantas, como vocês veem aqui, tem diferentes tipos de células que vão dar origem a diferentes tipos de tecidos e que vão desempenhar funções diferentes lá na planta, tá? Então a gente vai ver aqui sobre o tecido meristemático, bem importante, a epiderme, parênquima, esclerênquima, colênquima, floema e xilema. Nomezinho bonito, né, galera? Você tem aí cachorrinho para dar nome aí, né? Colênquima, vem cá, certo? Então, vamos ver cada um deles aí, gurizada. Vamos começar então primeiro pelos chamados meristemas, são tecidos embrionários. Olha, o nome já fala em embrionário, né? Aquilo que vai dar origem a outros tecidos. Assim, nós também, animais, temos células embrionárias. Todos os animais surgimos de um embrião, com células que são todas iguais e que depois vão se diferenciando em outros tipos de células para formar os nossos tecidos depois que o nosso organismo já está formado. E nas plantas isso também acontece. Os meristemas são células embrionárias que vão dar origem a outras células. Mas tem uma grande diferença aqui, cara, para as células embrionárias das plantas para as células embrionárias dos animais. Meristemas são tecidos com grande capacidade de sofrer divisão celular. Uma coisa, uma vez eu falei, né, cara, que as plantas são eternas, e aí teve aluno que disse, mas é só grudar a motosserra lá. Tá bom, né? Ecologia vai bem. Seguinte, cara, se as plantas, se ela estiver vivendo em condições onde ela vai ter alimento, temperatura ideal, né, essa planta vai durar eternamente, cara. Porque os meristemas, as células embrionárias das plantas, elas duram para sempre. É diferente das nossas células embrionárias, elas se transformam, os meristemas nas plantas dão origem a novas células, mas continuam presentes na planta. Então, eles não possuem células diferenciadas, ou seja, as células embrionárias são todas iguais, depois que elas vão dar origem a células diferentes. E responsáveis por originar todos os tecidos maduros da planta. Então aqui vou falar dos meristemas apicais, né? Apicais de ápices, né? De pontas. Então que vai ter lá na extremidade superior da planta, como a gente vê aqui nessa imagem, tá? Que aqui está, aí depois ela está aqui, e aqui é a imagem de microscopia das células. E também estão presentes nas raízes, né? Aqui está a partezinha separada da raiz, e aqui a imagem celular. Então os meristemas apicais são encontrados na extremidade do caule e da raiz. Vão dar origem aos outros tecidos da planta. Então é importante saber de meristemas, de células embrionárias, que vão dar origem a todas as outras células. E elas continuam para sempre na planta. Por isso que a planta está sempre se renovando. Agora os meristemas secundários ou laterais, que vão fazer o crescimento da planta em espessura. Né, nas plantas de grande porte, né, nas árvores aí lenhosas, né, aquelas que dão lenha. Né. Então, esses meristemas secundários aí são divididos em dois nomes, chamados aí de felogênio e câmbio. Então, o felogênio, né, essa parte que vai dar origem ao suber, né, que é a casca da planta, a parte mais externa. Então, o felogênio mais para fora, e o câmbio, a partezinha mais interna, que vai dar origem aqui a tecidos de transporte da seiva. Tá? Então, meristema primário vai dar origem a todas as células da planta. Vai promover o crescimento da planta em altura, né? Vai fazer a planta crescer na vertical. Já o meristema secundário vai existir naquelas plantas maiores, nessas árvores lenhosas, e vai promover que a planta engrosse, né? E vai fazer com que ela aumente em espessura. Meristema primário cresce, meristema primário aqui vai crescer em
altura, na vertical. Meristema secundário vai crescer em espessura. Então, 3 coisinhas sobre meristemas. São células embrionárias que vão dar origem às outras células da planta, quando a planta se tornar uma planta adulta. Esses meristemas, eles ficam para sempre na planta, por isso que as plantas vivem tanto tempo, né, com uma alta capacidade de se fazer divisões celulares, de formar novas células. O meristema primário, a segunda informação, o meristema primário faz a planta crescer em altura e meristema secundário faz a planta crescer em espessura. Agora, vendo essa imagem aí, nós vamos ver os outros tecidos da planta, agora da planta adulta. Então aqui seria um desenho esquemático, né? Retirado ali um pedacinho da folha e visto ao microscópio. Então nós vamos estudar sobre a epiderme, nós vamos estudar aqui nessa parte verde aqui, cheia de clorofila. Estudamos clorofila lá na fotossíntese. Você não lembra dessa aula? Se inscreve no canal, já dá o seu gosteizinho no vídeo e ring the bell. Gurizada. Então nós vamos estudar aqui sobre parênquima, sobre colênquima, sobre também o esclerênquima, sobre os vasos condutores de seiva. Bom, vamos ver cada um deles agora. Vamos começar então sobre a epiderme. Nós estudamos epiderme na nossa aqui, né? Tecido epitelial de revestimento que forma a nossa pele, células unidas, função de proteção. Na planta é o mesmo esquema. A epiderme vegetal então apresenta células vivas na sua maturidade, são achatadas, possuem vacúolos, que são espaços, né, para armazenamento, e geralmente não tem cloroplasto. Tá? Cloroplasto é clorofila, a parte verde. A parte verde está lá dentro. Elas são transparentes, não, pessoal? Isso. Então o que eu coloquei aqui, né? Coloquei, vou falar, nas células epidérmicas, observo frequentemente a presença de cutina, que é a gordura que forma a cutícula, né? E se é lipídio, nós estudamos lá na primeira aula também, ainda lá nas aulas presenciais, que água e lipídio, né, não se combinam, né? A água não consegue atravessar a gordura, então forma uma camada protetora, tá? Principalmente nos frutos, tá? Que vai evitar a perda de água. Ainda encontramos os estômatos e tricomas. Tricomas é o que você vê aqui, ó. Né? Tem uma imagem bem ampliada aqui, que são esses pelinhos. Assim como nós, mamíferos, né? Temos pelos, as aves, as suas penas. Né? Aqui também nessa epiderme vegetal surgem esses tricomas, que são estruturas de proteção da planta. E a questão dos estômatos. Estômatos, esses que você está vendo aqui, essas estruturas aqui, ó. Lembrando que aqui é uma imagem de microscopia, tá, galera? É uma imagem de microscopia. Os estômatos são estruturas que vão formar poros, aberturas microscópicas na superfície da folha. E é através desses estômatos que a planta vai, importante isso aí, ó, regular a sua temperatura interna. Professor, a planta também tem temperatura, assim, que nem mamíferos, assim, que nem aves. Seguinte, quando a planta está com uma temperatura elevada, né, esses estômatos eles se abrem e começam a liberar água na forma de vapor. Tá? A planta começa a suar, então, professor, é mais ou menos que a planta começa a suar. Então, estômatos são microporos, né, microaberturas, aberturas microscópicas presentes na superfície da planta, na superfície, na epiderme, na camada mais externa, e que vai promover a liberação de água na forma de vapor. Serve para regular a temperatura do corpo. Então, por exemplo, na floresta amazônica, que é uma floresta úmida, uma floresta equatorial, clima extremamente quente, as plantas lá transpiram e transpiram muito, por isso que chove direto na Amazônia. Isso é uma floresta umbrófila, né? É úmida, densa, né? Fechada e úmida. Porque como lá é muito quente, as plantas então abrem esses estômatos e liberam água na forma de vapor para liberar calor, para suar, para transpirar.
Em plantas que apresentam desenvolvimento secundário, ou seja, nessas árvores lenhosas, que formam caules e raízes mais desenvolvidos, a epiderme vai formar uma segunda camada, que é a periderme, que vai dar origem aí, né, à casca, casca da planta, aquela casca mais seca, né, já formada já por células mortas daí. Certo? Agora a gente vai para tecidos internos da planta. Minha sinusite está me matando. Primeiro a gente vai estudar, se chama então parênquima, que é o que você vê aqui em verde, tá? E essa outra partezinha aqui também esbranquiçada. São células vivas, é um tecido diversificado, grande parte dele tem clorofila, né? É verde, e se tem clorofila, acontece a fotossíntese, que nós já estudamos lá no ciclo de Calvin, né? Ring the bell, ring the bell. Vai assistir a aula lá, ring the bell, tira o chininho, tá? Então é nesse tecido que vai ocorrer a fotossíntese e a produção de alimento. E também é nesse tecido que vai ocorrer o armazenamento do açúcar, né? A planta produz um açúcar que serve como seu alimento, nós vimos isso na videoaula de fotossíntese, e é armazenado esse tecido, parênquima. Então parênquima, tecido de síntese, de produção de alimento, porque tem células clorofiladas, é onde acontece a fotossíntese, e de armazenamento desse alimento, síntese e armazenamento. Produz o alimento e armazena. Outros dois tecidos, colênquima e o esclerênquima, nós estamos vendo aqui, isso aqui é uma imagem de microscopia, é isso que você pega um pedacinho lá de folha, cara, você olha no microscópio, você enxerga isso aí, você vai identificando aí. São tecidos de sustentação, cara, assim como nós temos também os nossos tecidos lá cartilaginosos, o nosso tecido conjuntivo cartilaginoso, conjuntivo frouxo, né, tecidos musculares, tecidos ósseos, que são tecidos que formam, dão sustentação ao nosso corpo. A planta também tem o tecido de sustentação, chamado então de colênquima e esclerênquima, e que formam aí as fibras vegetais, tecido de sustentação. Simples assim. Bom, você viu na aula, numa das aulas aí, sobre o tecido conjuntivo sanguíneo, né, sobre o sangue, né, transportando lá nutrientes, né, transportando oxigênio, gás carbônico, né, as vitaminas, os hormônios, tudo isso. As plantas também possuem aí os seus tecidos de transporte. Para transportar o que, professor? Sangue? Não, seiva, né, o alimento da planta. A gente tem o conceito, né, que planta produz o seu próprio alimento, mas a planta precisa de matéria inorgânica, precisa de matéria-prima para produzir esse alimento lá na fotossíntese, né? Água, sais minerais, gás carbônico, né? Então esses materiais, essa matéria-prima, ela vai circular por uma rede de transporte. Depois que a planta produz esse alimento, né, especificamente lá nas folhas, naquele parênquima que nós acabamos de ver agora, né, essas células com clorofila, esse parênquima, esse alimento tem que ser distribuído por toda a planta. Então, os tecidos chamados de xilema e floema. Né? Floema, que nós estamos vendo aqui, tá? Que é mais externo, e o xilema, que é mais interno. São o tecido que vai formar então os vasos condutores de seiva, de alimento da planta. O xilema, ele transporta a seiva bruta, que é a água e os sais minerais que a planta está absorvendo através das raízes, e o floema transporta a seiva elaborada, que é o alimento que já foi processado, que já foi produzido, o açúcar. Tranquilo? E a última parte aqui, ó, é das plantas lenhosas. Quando você vê um tronco, né, você vê lá os anéis de crescimento, né, que vão se formando em épocas de frio e de calor, eles vão formando anéis em espessuras diferentes, e aí você vê essa coloração estranha aqui. Então essa parte externa aqui, né, é a periderme, né, aquela casca, tá? E aqui nós temos essa parte interna.
Então nós temos a medula, que é onde teve origem a planta, lá no meristema, lá teve origem. E nós vamos ter o cerne e o alburno. Ah, no seu cerne. Nunca ouviram isso? Isso está em seu cerne, faz parte do seu cerne, né? No seu interior. Cerne quer dizer no interior. Então o cerne, essa parte mais escura aqui, ó, é aonde já secaram os vasos condutores de seiva, né? Essa planta aqui é um tronco, uma planta antiga, né? De vários e vários anos aí, né? Uma centena, 100, 200, 300 anos aí. Né? Então essa planta aqui, essa parte, o cerne, onde os vasos condutores já secaram, não está tendo mais condução. E a parte viva aqui da planta é o alburno, aqui que estão os vasos condutores de seiva, que ainda estão funcionando e que surgiram pelo engrossamento da planta, pelo meristema secundário, pelo aquele câmbio. Câmbio. Meristemas secundários, crescimento da planta em espessura, câmbio, aqui ó, dá origem a floema e xilema, nessa parte aqui em plantas lenhosas, essa parte aqui ó. Ah, professor, e essa parte aqui então é o feloderme lá, professor, que o professor mostrou lá aqui, né, que forma o suber, a casca. Isso aí, tá, galera? É isso aí mesmo. Certo, galerinha? Então assim, ó, encerramos por aqui. Passei bastante conteúdo para vocês. E o recado final que eu deixo é o seguinte, cara, a escola é uma oportunidade, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa oportunidade, tenham conhecimento aí sobre biologia celular, que é uma parte da matéria bem bacana, cara. Eu fiz biologia porque eu tenho curiosidade de saber como o mundo funciona, né? Como a natureza é formada e como ela trabalha, como ela funciona. Certo? Espero que vocês tenham curtido as aulas, que vocês tenham entendido. E um grande abraço a todos aí e espero que permaneçam, que estejam todos bem. Valeu, galerinha. Até uma outra hora. Se inscreve no canal. Ring the bell.